Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Que maravilha! Graça e paz, abençoados! Maravilha louvar a Deus, maravilha exaltar ao Senhor, maravilha reconhecer Deus em nossas vidas. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos e te reconhecemos em nossas vidas, pois de fato e de verdade, Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Tu és o nosso Deus que é exaltado e glorificado nos céus e na terra. Receba a honra e a glória e o louvor para todo sempre. Digam amém, glória a Deus, amém. Graça e paz, pode se assentar, ovelhas abençoadas. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet. Graça e paz a você que me assiste aí no YouTube. Graça e paz você que me assiste pelo nosso site, direto do nosso site, graçaeapostolado.com. Na internet não usa o C cedilha, então é gracaeapostolado.com, www.gracaeapostolado.com. Passe esse site para os seus amigos, para outros irmãos, para que eles conheçam também a graça de Deus e o apostolado, né? Você que me assiste também pelo Facebook, Graça e Paz, é uma honra ter sido escolhido por Deus para ser o seu pastor. Você que é ovelha, você que é selo do meu apostolado, você que tem recebido a palavra de Deus. Coloca a mão na sua Bíblia aí e vamos orar em alguns instantes para que a palavra seja revelada. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço que haja revelação da Tua palavra, que a Tua graça seja revelada em nome de Jesus Cristo, para que Tuas ovelhas cresçam no conhecimento, para que a Tua igreja seja edificada com ouro, prata e pedras preciosas, que a Tua palavra, Senhor, nos seja revelada para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Digam todos, amém. Glória a Deus, podem se assentar e abram suas Bíblias aí, em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2. O apostolado de hoje tem por tema, não contenda, pregue. Nós não fomos chamados para discutir, tá, abençoados? Nós não fomos chamados, Deus não nos colocou, não nos chamou para ficar discutindo doutrina com ninguém, para ficar obrigando as pessoas a crer no que nós cremos. Não, nós aqui oramos, cremos na palavra de Deus, e quando encontramos pessoas que creem também, nos alegramos, né? Essas pessoas que creem também, quando se ajuntam, quando se congregam, na Bíblia é chamado de igreja, né? A igreja são ovelhas, são homens e mulheres que creem em Deus e na sua palavra, recebem a Jesus como Senhor. Essa é a igreja do Senhor que está na terra. Então, quando eu encontro pessoas que creem também em Deus, que creem na palavra de Deus e que recebeu Jesus como Senhor através da confissão de fé, está aí a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja se reúne aqui, ali na outra cidade, em outro lugar. A igreja, como Paulo disse em Coríntios 14, a igreja se reúne em um lugar. O lugar não é a igreja se reúne em um lugar. Por exemplo, nós aqui em Santo André, estamos aqui no MGA, no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Vem aqui um dia, estar aqui às quartas-feiras, às 7h30 começa o culto, tá? Ou então no domingo, às 18 horas, às 6 horas da tarde, domingo, culto de louvor e adoração no Ministério Graça e Apostolado. A Igreja de Cristo se reúne, se congrega aqui também. Amém? Quem já achou 2 Timóteo capítulo 2? Uma reguladinha no som, de leve. 2 Timóteo 2, versículo 23. Acompanhe comigo o apostolado que vem de Paulo. E se vem de Paulo, vem de Deus, porque Deus escolheu e enviou Paulo. 2 Timóteo 2, 23, a todos vocês que estão debaixo do meu apostolado em todo o Brasil, né, em vários estados do Brasil, várias cidades do Brasil, vários bairros do Brasil, a você que está debaixo do meu apostolado, glória a Deus pela sua vida e acompanhe, receba essa direção apostólica.
Segundo Timóteo 2:23, Paulo disse: rejeita as questões insensatas. Está vendo? Segundo Timóteo 2:23, rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. É isso que eu tenho feito ao longo de muitos anos servindo a Deus em Cristo. Segundo Timóteo 2:23. Eu vou continuar a leitura, não fecha não. O apostolado nos diz, ou seja, diz para a igreja, e a igreja somos nós, os filhos de Deus, os servos de Deus em Cristo, né? Os eleitos, os escolhidos, os predestinados, os chamados, aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Então, o apostolado diz para nós assim, olha, o apostolado é a direção de Deus para nossas vidas. Diz assim: rejeita questões insensatas. É o que você tem que fazer. É o que eu tenho feito por muitos anos. Rejeitado questões insensatas. Coisas que não vale a pena discutir. Tem coisas que não vale a pena discutir, sabe? Por exemplo, doutrina não vale a pena discutir. Discutir doutrina é uma coisa que Deus não aprova, tá? Não discuta doutrina nunca. Você vai encontrar na sua vida, eu tenho encontrado, isso é normal encontrar. Você vai encontrar no dia a dia pessoas que não crê, como nós cremos. E nem por isso precisamos ser inimigos. Amém? Você vai encontrar corintiano na sua vida, como vai encontrar palmeirense. Como você vai encontrar, eu estou dando um exemplo, você vai encontrar todo tipo de pessoa, que crê e o que não crê. O que acha que é assim e o que acha que não é bem assim. Então, nós cremos na graça de Deus em Cristo, porque cremos que nos foi revelada a graça. Então nós cremos. Glória a Deus pelos que creem também. Mas apóstolo, o que nós vamos fazer com aqueles que não crêem? Nós vamos falar um monte para eles. Não, longe de mim fazer isso. Nós vamos retirar eles do nosso convívio. Não podemos fazer isso. Apóstolo, olha, eu não vou nem conversar mais com aquelas pessoas que não creem igual a gente. Você não deve fazer isso. Está entendendo? Isso não é atitude de um bom cristão. Rejeitar as pessoas. Você tem que rejeitar as questões insensatas. Não rejeitar as pessoas. Quem está entendendo? Você não pode rejeitar nunca um crente da lei. Só porque ele vive de batismo, porque ele vive de santa ceia, porque ele vive de unção com óleo, porque ele vive subindo no monte. Você não pode rejeitar ele. Ele é um irmão, ele é filho de Deus em Cristo. Você não pode rejeitar ele. Você pode rejeitar a doutrina errônea que ele vive. Rejeitar quer dizer não aceitar na sua vida. Você pode até falar com ele, e deve. Pregar para ele, ensinar a ele. Mas você não deve rejeitar ele. Estão entendendo a diferença? Você não pode criar inimizade. Por isso que Paulo disse, você quer ver? Deixa o Timóteo aberto. Deixa o Timóteo aberto. Eu podia falar de cor e salteado de cabeça, mas eu quero que você veja na sua Bíblia também. Deixa o Timóteo aberto. Abra 1 Coríntios 14. Eu podia falar de cabeça, mas não vou falar, senão você fica mal acostumado, né? Eu fico te dando comida na boca e você, né? Tem uns que nem para esquentar a comida não quer. Então, olha aí, ó. 1 Coríntios 14, olha lá, verso 33. Coríntios 14, 1 Coríntios 14, eu já volto em Timóteo. 1 Coríntios 14, 33, Paulo falou o quê? Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Vai marcando no seu caderno, vai anotando aí, você que me assiste, vai anotando os textos, eu tenho mais alguns textos para citar. 1 Coríntios 14, 33, pois Deus não é Deus de confusão. Alô, isso aqui é um princípio. Diga comigo, diga, Deus não é Deus de confusão, diga isso. Não é Deus de confusão. Isso quer dizer o quê? Aonde há confusão não há Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Onde há confusão, onde há discórdia, onde há briga, não há Deus. Não tem. Alô, Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Olha lá,
como em todas as igrejas dos santos. Então, se há uma coisa que eu não faço, não quero, e estou correndo, estou fugindo, é de confusão. Eu tenho minha posição doutrinária, que é a graça e o apostolado. Eu tenho minha posição espiritual diante de Deus, dos anjos e dos homens. Mas eu não quero confusão com ninguém. Eu não quero inimizade com ninguém. E nem devemos ter inimizade com as pessoas. Por isso que Paulo disse, volta aqui, você está em Coríntios? Olha lá, ó, Romanos, antes, ó, Romanos, capítulo 12, verso 18. Deixa o Timóteo aqui que eu já volto. Romanos 12, 18. Olha o que Paulo falou. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É isso que eu quero. Eu estou nesse apostolado. Romanos 12, 18. Paulo disse, se for possível, quando depender de vós, ou seja, se depender de mim, na medida do possível, eu vou estar em paz. Por quê? Porque eu não vou brigar com ninguém, eu não quero briga com ninguém. Eu não quero briga, eu não quero discussão, eu não quero desavença, eu não quero inimizade, eu não quero divisão com ninguém. Está claro ou não está claro? E isso é ser cristão. Esse procedimento, essa posição, é posição do cristão. Quem é que diz que cristão quer briga com alguém? Quem diz que cristão quer briga, quer divisão, quer discussão, quer desavença? Quem falou isso aí? Quem foi que disse isso? Agora, é verdade que quando se prega Cristo, há divisão. Porque Jesus falou, eu vim para trazer divisão, para trazer espada. Por que vai haver divisão? Porque uns vai crer em Cristo, outros não vai crer. Mas eu não estou querendo briga com ninguém. Eu sou um pregador. O tema da mensagem, não contenda, pregue. Vocês sabem o que eu fiz aqui antes de começar a pregar? Orei. Pode perceber, você que me assiste pela internet, o que eu faço de domingo e de quarta-feira antes da pregação? 99,9%, o que eu faço? Oro antes. E quando eu não oro antes publicamente aqui, gravando, já orei antes, no particular. Eu e Deus. Por quê? Porque eu não quero confusão com ninguém, abençoado. Eu sou um pregador. Nós somos pregadores do Evangelho. Paulo disse em 2 Coríntios 5, que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Nós somos pregadores. Nós não temos que obrigar ninguém a nada. Jesus não obrigava ninguém a nada. Ele falava a verdade. Ele pregava a verdade. Ele ensinava a verdade. Mas ele nunca pegou no pescoço de ninguém. Você é obrigado a ir para a igreja. Jesus nunca fez isso. Você é obrigado a me seguir. Se você não me seguir, Jesus nunca fez isso. Paulo nunca fez isso aí. Um pregador do evangelho, ele não obriga ninguém a nada. Mas ele prega a verdade. Ele ensina a verdade. Por que ele não... por que um pregador não obriga e nem pode obrigar alguém a seguir Jesus, alguém a congregar, alguém a semear? Ele não pode obrigar ninguém a nada. Por quê? Porque em Zacarias 4:6, Deus disse pela boca do profeta, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Ô irmão, por favor, está sendo gravado ao vivo. Eu te obriguei algum dia a vir na igreja? Pode falar aqui ao vivo, eu te obriguei? Hã? Alguma vez eu te obriguei? Já te encontrei na rua várias vezes. Alguma vez eu te obriguei? Ou pus condenação em você? Pode falar. Hã? Te obriguei, irmã, alguma vez? Obriguei vocês aqui? Obriguei o senhor já? Já te obriguei o senhor? Se o senhor não vier... Nunca. E nem posso fazer isso. Não posso fazer isso aí. Primeiro que a obra não é minha. Eu não convenço ninguém da verdade. Eu prego a verdade. Eu ensino a verdade. Mas não sou eu que convenço. Não sou eu que revelo. Está claro ou não está claro? Pastor, mas é uma maravilha a verdade, hein? É uma maravilha para nós que foi revelado. Quando a verdade é revelada como a verdade, é uma maravilha. E quando não é revelada como verdade? As pessoas pensam que é o quê? Mentira. As pessoas pensam que é o quê? Heresia. Aí eu vou ser perseguido. Aí vai criar inimizade. Aí vai criar divisão.
mas não da minha parte, da parte da pessoa que não está crendo que a verdade é a verdade. A pessoa está crendo que a verdade é uma mentira. A pessoa está crendo que a verdade é uma heresia. Aí eu não tenho culpa nenhuma disso aí. Está claro ou não está claro? Por isso que eu sempre oro antes de pregar a verdade. O que é a verdade? É o que eu estou lendo aqui, ó. Eu não estou lendo a Bíblia? A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Então, por que eu oro sempre? Para me isentar de alguma coisa. Para me isentar. Por exemplo, quando eu digo aqui que pela graça somos salvos, você não pode falar que eu sou um mentiroso, que eu sou um herege. Eu só estou lendo o que está escrito na Bíblia. Em Efésios 2,8 diz que pela graça somos salvos. Se tem alguma coisa errada, não foi eu que escrevi Efésios 2,8. Está claro ou não está claro? Não foi eu que escrevi. É a palavra de Deus. Ah, isso aí é mentira. Se é mentira, então, problema de quem escreveu, ou do autor dela. Nós sabemos que não é mentira. Mas se para alguém é mentira, a pessoa não pode me culpar nunca. E nem me julgar, porque não foi eu que escrevi. Quem está entendendo? Agora, sabemos que é a verdade. O que todos têm que entender, vocês que me assistem, o que todos têm que entender é o seguinte: nós somos pregadores do Evangelho. Nós não estamos aqui e nem fomos colocados para obrigar alguém, para forçar a pessoa, para fazer a pessoa. Nós não podemos fazer isso. Vamos ler mais um texto. Aliás, eu vou ler de novo. Romanos 12, 18. Vamos deixar bem claro isso aqui. Coloca o dedo no... Romanos 12, 18. Olha lá. Ó. Digam comigo, se for possível, quando depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Diga, quando for possível, e se depender de nós. É porque às vezes não depende de nós, né? Às vezes a pessoa já chega dando porrada. No dito popular, não é? Às vezes a pessoa já chega te ofendendo. Aquele negócio que está pregando. Oh, calma, irmão. Calma, espera. Onde se viu você falar aquele negócio lá? Não conversa mais comigo, não. Quer dizer, as pessoas fazem isso. Não parte de nós. Agora, presta atenção. Eu li Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de confusão. Mas por vezes as pessoas arrumam confusão com a gente. Por quê? Porque nós somos maus pagadores, caloteiros, pessoas de mau caráter? Não. Só porque nós pregamos a verdade. Só porque nós pregamos a Cristo. E a verdade ofende ou ataca. Eu acho que a verdade não ofende. A verdade ataca muitas pessoas. Principalmente aqueles que não querem saber da verdade. Porque tem gente que tem medo de conhecer a verdade. E tem gente que tem medo de entender a verdade. Essa que é a verdade. Eu tenho um primo, ele é da Batista. E eu preguei a graça para ele várias vezes. E ele foi, sabe quando a pessoa, ele tipo assim, então se foi isso mesmo, tá tudo errado. Sabe, quando a pessoa tá assim, aí eu falei para ele um dia, não vou esquecer nunca, meu primo. Eu falei para ele assim, você tem medo de entender a verdade, né? Ele fez assim, ó. Ele falou, nossa. Tipo assim, se eu entender, eu estou perdido. Se eu entender a verdade, vai ficar claro que está tudo. Que eu perdi meus anos no sistema, pensando que estava certo e está tudo errado. Porque eu pensei que se eu não batizasse, eu ia para o inferno. E de repente, você me mostra Efésios 2,8 que diz que eu sou salvo pela graça de Deus. E eu pensando que ia para o inferno, se eu não batizasse. Logo, o batismo foi desnecessário. Não ajudou em nada. Nem atrapalhou também. Entendeu? Você não toma banho todo dia? Você, ao invés de tomar banho no chuveiro em pé, foi no mergulho. Ou no batistério, ou no rio, sei lá. Você já não foi na praia? Você não deu um mergulho? É igual. Você não foi na piscina? Deu um mergulho a fundo? É a mesma coisa. A única diferença é que na piscina você vem, pula e brinca. E no batismo eles falam assim, ó, em nome de Jesus. Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está mudando nada. Quer dizer, eles estão associando o espiritual ao terreno, ao humano, ao carnal. Tanto é verdade, que eu já vi, e muitos fazem batismos, em piscinas de sítio, de acampamento. A piscina esta, que a pessoa meia hora antes estava pulando, dando salto mortal, dando cambalhota, e aquela alegria toda. Agora não, agora para, que agora vai ter o batismo. Na mesma água,
Aí a pessoa, aquele mergulho que a pessoa dava, na mesma água, para você ver que a água não tem poder nenhum, na mesma água, o pastor vai lá e fala assim, ó, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era para a pessoa falar assim, ô pastor, mas agora mesmo eles estavam brincando aqui de pega-pega, pulando na piscina, dando mergulho. Não era para fazer isso, né? Não era para fazer. Para você ver que não vai mudar nada. Mas, então eu falei pro meu primo, você tem medo de entender a verdade, né? Ele assustou assim, ó. Aí ele falou até uma palavra, tipo assim, pra chuchu, medo de entender. Porque se entender, tá claro ou não tá claro? Porque eu entendi, eu sou filho de pastor e eu entendi. Eu fazia batismo em águas e eu entendi que é desnecessário para quem já nasce em Cristo. Aí quem não nasce em Cristo, esse precisa? É esse mesmo que é desnecessário, porque se ele não nasceu em Cristo, o batismo não vai fazer ele ficar em Cristo. Porque se ele não nasceu em Cristo, ele é um filho da perdição. E se ele é filho da perdição, Romanos 9, 22, preparado para a perdição, vai batizar ele para quê? Se ele nasceu preparado para a perdição, Romanos 9, 22, eu entendi. Quer que eu resumo? 2 sementes na terra, a ovelha, o filho da salvação, e o bode, o filho da perdição. A ovelha já nasce salva, nesta nova aliança, na lei não era assim. Antes de Cristo, não era assim. Ninguém tinha salvação. Porque nasciam debaixo do pecado de Adão. O senhor da velha aliança era Adão. A pessoa já nascia pecador. Por quê? Nascia sob a aliança do pecado que o Adão colocou no mundo. Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo. Quem era esse homem? Adão. Então, quem nasceu de Adão até a cruz de Jesus, sem exceção, nascia debaixo do pecado. Já falei isso aqui centenas de vezes. Só que nós não estamos antes da cruz, nós estamos depois da cruz. Isso é fácil de entender. Depois da cruz, a Bíblia chama de Novo Testamento, novo pacto, nova aliança, ou a graça de Deus. Então quem nasce depois da cruz, que foi o nosso caso, né? Quem nasceu depois, eu nasci em 1967, ou seja, eu nasci depois da cruz. Quando eu nasci, Jesus já tinha morrido por mim e já tinha ressuscitado. Logo, se ele tinha morrido e ressuscitado, ele me batizou em Cristo, ou seja, ele me comprou com o seu sangue. Coríntios 6,20, fostes comprados por bom preço. Então, eu já nasci comprado. Eu não me vendi. Ele me comprou. Como? Com o seu sangue. Quando? Quando ele morreu na cruz por mim. Quando foi isso? Há mais de 2000 anos atrás. Logo, se ele me comprou na cruz, quando eu nasci, depois da cruz, eu já tinha sido comprado pelo sangue de Jesus. Por isso, pela graça, sois salvos. Está claro ou não está claro? Esse é o apostolado. Olha que raciocínio perfeito. Você está vendo? Então, entendendo esse raciocínio espiritual em Cristo, o batismo em águas, como unção com óleo, como um monte de coisa, torna-se desnecessário a salvação. É aqui na nossa igreja, bom, na sua igreja, mas para salvação não tem valor nenhum. A nossa igreja sempre fez e vai continuar fazendo. Isso é um problema de vocês, particular de vocês. Vocês só não podem falar para a pessoa, agora você está salvo. Você não pode falar isso nunca, que isso aí é heresia. Que você falar para uma ovelha que já nasceu salva, que já tem o Espírito Santo, já nasceu reconciliada com Deus, você batizar ela e falar, agora você está salvo, isso é uma heresia. Quem está entendendo? Porque ninguém está salvo agora, porque aceitou Jesus, ou porque se batizou, ou porque fez isso ou fez aquilo. A salvação não é agora, a salvação foi lá atrás. Querem ver isso?
em 1 minuto, rapidinho. Eu ia ler outro texto, vou até mudar, né? Querem ver isso? Volta lá no Timóteo para você ver. Nós não estamos em 2 Timóteo 2. Ó, o primeiro texto que eu abri. 2 Timóteo 2. Na página do lado, 2 Timóteo capítulo 1. Olha aí. Eu vou provar o meu raciocínio bíblico, espiritual e cristocêntrico. Ou seja, eu não estou aqui pregando e ensinando que nós somos salvos em nós mesmos. Ou porque fizemos alguma coisa. Não. Nós somos salvos em Cristo. Ou seja, pelo que Cristo fez. Está claro? Nós não somos salvos pelo que nós fizemos, fazemos ou podemos fazer. Não. Nós somos salvos em Cristo. Amém? Se tem alguma coisa errada nisso, então o errado é o que Cristo fez. Porque a nova aliança diz que pelo que Cristo fez, nós somos salvos. Está claro ou não está claro? Então nós não somos salvos em nós mesmos. Nós somos salvos em Cristo. Se você pensar que você é salvo porque você aceitou Jesus, então o mérito e a honra e a glória é para você que aceitou Jesus. E isso é uma heresia. Por quê? Porque você não é salvo porque você tomou uma decisão. Você é salvo porque Deus tomou uma decisão em te salvar em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? Você é salvo por uma decisão de Deus, não por uma decisão sua. Essa é a verdade. Ah, eu não aceito isso nunca. Amém, irmão. O tema de hoje, não contenda. Eu vim te ensinar, vim ensinar vocês. Não contenda, pregue. Você vai encontrar pessoas que não vão aceitar, claro que você vai encontrar. Jesus encontrou pessoas que não creram nele, que cuspiram nele, que bateram nele. Você vai encontrar pessoa, onde se viu, você está louco. Bom, eu estou mostrando na Bíblia, você conferiu aí? Conferi. Você viu na sua Bíblia? Vi. Então, amém, irmão, graça e paz. Não, você não vai me provar. Eu não tenho que te provar nada, irmão, estou te mostrando na Bíblia. Das duas uma, se você não crê, das duas uma, ou você não é ovelha, ou então Deus não te revelou. Se você não é ovelha, você é um bode. O bode não tem o Espírito Santo. Ou então Deus não te revelou. Mas como que Deus não te revelou? Se está escrito na Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. Então, das duas uma, só sobrou uma. Se você não crê, porque você não é ovelha. Porque eu estou te mostrando a palavra de Deus. E qual ovelha quer falar que a palavra de Deus está errada? Qual ovelha quer falar isso? Por exemplo, agora, no que eu vou mostrar. Eu vou mostrar na Bíblia, na palavra de Deus, que nós não fomos salvos quando aceitamos Jesus, ou quando batizou nas águas, ou quando foi para a igreja. Não, não foi aí não. Você não tinha nem nascido. Ah, apóstolo, como é que eu fui salvo se eu não tinha nem nascido? Se eu não tinha nascido, eu não existia. Quem disse que você não existia? Está vendo? Quem não existia é a sua carne, mas não é a sua carne que é salva. Sua carne não existia, passou a existir. Seu espírito sempre existiu, assim como Deus sempre existiu. Por isso Hebreus 12:9 diz que Deus é pai do seu espírito. Ou seja, Deus é pai do seu espírito é filho de Deus. Está claro? Se o pai sempre foi pai, o filho sempre foi filho. Quem que é o filho? O espírito, não a carne. Então a salvação não foi para a sua carne. Sua carne foi para a igreja. Sua carne aceitou Jesus. Mas quem foi salvo foi seu espírito. E o espírito não foi salvo quando sua carne aceitou Jesus. O espírito não foi salvo quando sua carne foi para uma igreja. Se você é ovelha, você vai crer na Bíblia. 2 Timóteo 1, versículo 8 e 9. 2 Timóteo, veja que eu vou devagarzinho para você ver na sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9, Paulo disse assim. 2 Timóteo 1:9, 1:8. 2 Timóteo 1:8, Paulo diz: portanto, não te envergonhes do meu testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus,
Olha o verso 9. Segundo o poder de Deus, segundo Timóteo 1,9, que nos salvou. Verbo no passado. Aí você fala assim, salvou quando? Quando eu aceitei Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. Salvou quando eu me batizei nas águas. Não é isso que a Bíblia diz. Eu não tenho culpa se te ensinaram errado, ou se não te mostraram a verdade como ela é. Não tenho culpa nenhuma disso. Eu sou um pregador e é minha obrigação te ensinar a verdade, te mostrar a verdade. E vou mostrar agora se você não sabia ou se você nunca viu. Segundo Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada, a graça quer dizer, a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos eternos. Dá um sinal se a sua Bíblia diz isso. Dá um sinal. Está claro ou não está claro? Por isso que eu pergunto, está claro ou não está claro? Alguém dirá, apóstolo, eu vim da igreja evangélica e me ensinaram que agora que eu aceitei Jesus, agora eu estou salvo. Antes eu não era salvo, mas agora... Isso é uma heresia, isso é mentira. Se você é salva, é porque você sempre foi salvo. E se você já era salvo e é salvo, você sempre será salvo. A salvação não oscila. Antes eu não era salvo, agora eu sou salvo, mas eu não sei se eu serei. Isso não existe. Se você é salvo, é porque você já era salvo. E se já era salvo e é salvo, sempre será salvo. Está claro ou não está claro? É fácil entender isso. Mais uma vez, segundo Timóteo 1,9, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou, segundo uma santa vocação, segundo o seu próprio propósito. Ou seja, foi propósito de Deus nos salvar. Não é você que decidiu ser salvo. Olha lá, nos salvou, segundo Timóteo 9, nos salvou segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o quê, apóstolo Marcos Gomes? Isso quer dizer, segundo Timóteo 9, que se Deus nos salvou desde antes dos tempos eternos, isso quer dizer o quê? Que nós já nascemos salvos. Não tem como não nascer salvo. Por quê? Porque nós somos comprados em Cristo Jesus. É esse que é o Evangelho de Cristo. Nós não nos salvamos, nós fomos salvos. Como? Em Cristo Jesus na cruz. Não foi a semana passada, foi há mais de 2000 anos atrás. Nossa, apóstolo, e o pastor lá disse que agora eu estou salvo, porque agora que eu batizo. Não, agora coisa nenhuma, irmão. Quantos anos você tem? 30? 40? 50 anos? 20 anos? 85? Qual a sua idade? Você já nasceu salvo. Você não passou a ser salvo. Você passou a conhecer a verdade. Entendeu a diferença? Você não nasce com conhecimento. Você não nasce sabendo, conhecendo a verdade. Você nasce salvo em Cristo Jesus. Por isso que tem que congregar. Por isso que nós lemos a Bíblia. Por isso que tem que conhecer. Por quê? Porque você não nasce com conhecimento. Você nasce com a salvação que nos foi dada pela graça. Só quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Diga, Abba, Pai. Bom, eu estou te mostrando o quê? A verdade. Eu não concordo, não aceito. Amém, irmão. Está claro? Está entendendo onde eu quero chegar? Você vai encontrar pessoas assim. Quer dizer então que agora você é salvo? Bom, a Bíblia diz que em Efésios 2,8 que eu sou salvo pela graça. Eu não concordo com isso aí nunca. Irmão, boa tarde, estou indo. Onde você vai? Você não concorda, eu vou embora. Não, nós vamos aqui discutir hoje o dia inteiro. Discutir? Eu? Você está louco. Não, você vai ter que me provar. Eu provar? Eu não tenho que provar nada, irmão. Eu sou um pregador. Eu sou um pregador e Deus me fez mestre na palavra. Ou seja, eu conheço a Bíblia de ponto a ponto, de cor e salteado, de trás para frente. Eu fui ungido, eu tenho a unção de mestre. Mestre é o que ensina
a palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo. Eu tenho essa unção. Então, se mesmo com a unção de mestre, mostra aqui, mostra lá, olha aqui, olha lá. Quer dizer, mesmo com a unção de mestre, a pessoa não está crendo, eu vou brigar com ela, o que eu vou brigar? Quem está entendendo? Deus me fez apóstolo. Ou seja, eu sei interpretar a graça de Deus em Cristo Jesus. É isso que um verdadeiro apóstolo faz. E é o que prova que esses que se dizem apóstolos não são apóstolos coisa nenhuma. Que estão só vendendo sabonete, vendendo água, vendendo sal grosso, vendendo toalhinha. Sabe? Não é apóstolo coisa nenhuma. É qualquer coisa menos apóstolo. Está claro ou não está claro? Porque um apóstolo, segundo a Bíblia, ele tem a capacidade, o dom espiritual, de interpretar a graça de Deus em Cristo, que é o que eu estou fazendo agora. Isso é dom de apóstolo. Vê lá, esses que estão na televisão, se eles interpretam a graça. Nem a palavra graça eles falam. É apóstolo aonde? Nem a orelha é de apóstolo. Tem nada de apóstolo. Agora, pode falar o que é, não pode falar aqui. Ah, eu sou o Silvio Santos. Eu sou o Michael Jackson, ele já morreu. Né? Então, pode falar o que quiser. E é pior falar que é. Porque se a pessoa fala que é, nós vamos descobrir que ele não é. Está claro ou não está claro? Então era melhor ficar quieto, né? O que você é? Não, eu não sou nada, eu não sei o que eu sou. Porque se fala que é, eu vou ver na Bíblia e vou ver que não é. E se for? Se for, eu vou dar glória a Deus. Eu vou falar glória a Deus pela sua vida. Você é um apóstolo de Cristo. Mas e se não for? Um falso? E se for um falso apóstolo? Aí eu vou desmascarar. Aí a casa vai cair, aí vai ficar feio. Eu não tenho culpa nenhuma. Então Deus me fez apóstolo. Ou seja, Ele me deu o dom, a capacidade espiritual de interpretar a graça de Deus em Cristo Jesus. Deus me fez profeta. Ou seja, Ele me deu o dom espiritual de conhecer, de entender a revelação da palavra. Profeta é aquele que tem a revelação da palavra. Isso é um dom. Não são todos que têm. Tem pessoa que tem a Bíblia, ele está lendo, e ele não tem a revelação dela. Porque ele não é profeta. Deus me fez evangelista. Ou seja, Ele me deu o dom de pregar. Pregador, evangelista é aquele que prega, que anuncia o evangelho. Evangelista, vem de evangelho. A maioria dos que se dizem evangelistas não são. Porque nem conhecem o evangelho. Como que alguém pode ser evangelista se ele não conhece o evangelho? Na igreja pentecostal está cheio de, entre aspas, evangelista. Que fica pondo condenação nas pessoas, dizendo que vão para o inferno, dizendo que se não aceitar Jesus vão para o inferno. Quer dizer, evangelista não faz isso. O evangelista prega o evangelho. Está claro ou não está claro? Aí se ele não conhece o evangelho, então ele não é evangelista. Ele é qualquer coisa menos evangelista. Quarto, Deus me fez pastor. O dom, a unção de pastorear, de cuidar de ovelhas, de entender as ovelhas, de conversar com a ovelha, de ouvir a ovelha. Isso é um dom. Os bispos não têm esse dom, não querem saber de nada. Vai lá e já faz a campanha logo, e pega o seu envelope, e coloca tudo aí. Não tem o dom de pastorear. Não quer saber de nada, né? É igual cuidar de gado. Quinto, Deus me fez mestre. Ele me deu o dom, é uma unção espiritual, de ensinar a palavra de Deus. Mestre é o que ensina. Não é qualquer um que é mestre. Tem gente que não sabe ensinar. Tem pessoas que não sabem ensinar a Bíblia. Ele às vezes até conhece, mas ele não sabe ensinar. Porque ele não tem o dom de mestre. O mestre é o que ensina. Você vê a facilidade que eu tenho de ensinar a Bíblia? A facilidade, você percebeu isso? Veja aqui, tá, por isso que eu vou encaixando. Por quê? O mestre, ele tem essa facilidade. Isso é um dom espiritual. Resumindo, Deus me fez apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses 5 dons ministeriais estão em minha vida. Assim como estava em Paulo também. Você vai ler Paulo, você vai ver que Paulo era apóstolo, porque ele sabia interpretar a graça de Deus em Cristo. Você vai ler Paulo, a Bíblia, você vê que Paulo era profeta. Atos 13:2. Havia ali em Antioquia alguns profetas. Paulo, Barnabé, ele estava no meio. Paulo profeta. Você vai ler a Bíblia, você vai ver que Paulo era pastor. 2 Coríntios 11, ele disse: eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Quem tem zelo é quem que é? O pastor que tem zelo.
Paulo era pastor. Você vai ler a Bíblia, você vai ver que Paulo era evangelista. Ele diz para Timóteo, ó, eu sou um pregador, mestre dos gentios, 1 Timóteo 2,7. Paulo falou, ele me fez apóstolo, pregador evangelista, ele era evangelista, ele pregava. Paulo era mestre, Timóteo 2,7, apóstolo, pregador e mestre dos gentios, ele disse que era mestre. Paulo tinha também os 5 ministérios na sua vida. Isso não se pede, tá? Não adianta você orar, não adianta você pedir, isso é predestinação. Como você não pediu para nascer homem, e Deus te fez homem, e você não pediu para nascer mulher, e Deus te fez mulher, isso é predestinação. Essas coisas não se pedem. Eu não pedi para ser pastor, eu não pedi para ser apóstolo, eu nunca orei para ser nada disso, eu nem sabia de nada. Quando o tempo foi passando, quando eu fui ver, os dons estavam manifestos. Eu nunca na minha vida orei pedindo para ser pastor, nunca. Eu nunca orei pedindo para ser apóstolo, eu nem sabia que era isso. Eu nunca orei pedindo para ser mestre, para ser profeta, eu nunca pedi, eu não sabia. Nunca orei nenhuma vez. Ou seja, quem foi predestinado para ser, será, segundo a vontade de Deus, e ninguém pode impedir. E quem não foi? Quem não foi, não adianta ficar pedindo, porque não é por pedir, é por graça de Deus. Ele dá para quem ele quis dar, tá? Que quem é que orou por Davi para ele ser rei de Israel? Quem orou por Davi? 1 Samuel 16, Deus falou, ô Samuel, vai na casa de Jessé, que dentre os seus filhos eu escolhi um rei. Deus falou, eu escolhi um rei. 8 filhos, Deus disse, ô Samuel, vai na casa de Jessé, que dentre os filhos deles eu escolhi um rei. Sabe quem era esse rei? Davi. Ninguém orou para Davi ser rei. Ninguém fez jejum para Davi, vamos fazer campanha para que Davi seja rei. Ninguém fez isso não, irmão. Está claro ou não está claro? Isso se chama predestinação. Predestinação. A doutrina da soberania absoluta de Deus. Está claro ou não está claro? Predestinação. A soberania de Deus ativa em ação em nossas vidas. Bom, vamos voltar lá para 2 Timóteo capítulo 2. O assunto de hoje, não contenda, pregue. Apóstolo, porque teve um homem lá que quis discutir comigo. Não, você não tem que discutir com ninguém, irmão. Já entenderam isso? Está claro para vocês? Você vai encontrar a pessoa que eu quero. Então me prova aqui então. Você não tem que provar nada, irmão. Busca um sinal de Deus. Faz assim. Olha, irmão, veja aí em Efésios. Não quero saber de Bíblia não, hein. É o sinal para você ir embora. Para você parar e ir embora. Se a pessoa falar isso, é para você ir embora. Um dia eu fui pregar para um obreiro. Nós saímos para evangelizar. Entregamos folhetos em graça, pregando, evangelizando. Aí eu encontrei um obreiro da Universal. Aí fomos entregar o folheto. Quando eu fui entregar o folheto para o obreiro da Universal, ele rechaçou. Ele falou assim, não quero saber disso aí. Falei, irmão, mas aqui em Romanos 8, não quero saber. Nem que tiver escrito eu não vou crer. Eu não esqueço isso nunca. Quando aquele obreiro me disse isso, irmão, na hora eu vi Jesus falando assim, ó, pega a sua viola, enfia dentro do saco e vai tocar em outra paróquia. Na hora eu entendi. Porque se alguém se diz obreiro, né, conhece a Bíblia, cristão, falar para um homem de Deus, nem que tiver escrito eu vou crer, o que você vai fazer com uma pessoa dessa? Está entendendo? Nós estávamos entregando os folhetos, evangelizando pessoalmente as pessoas, e aí quando ele passou, que eu fui entregar para ele, eu comecei a mostrar para ele os textos da Bíblia, para o obreiro da Universal, ali, aquela onde você passa ali. Ele me deu uma bronca. Não quero, eu não quero ver. Eu falei, irmão, olha aqui. Não mostra. Não, mas aqui em Romanos 8, nem que tiver escrito eu não vou crer. Não, eu não quero, não me mostra que eu não vou crer. Mesmo que tiver escrito. Aí, ficou claro ou não ficou claro? Daqui a pouco eu vou ler um texto sobre pessoas que agem dessa forma. O que é para fazer? Vou te mostrar na Bíblia. Com pessoas que agem assim. Alô, Deus está mandando falar. Não fica debaixo de condenação não, tá, irmã? Tá, irmão, não fica debaixo de condenação. Eu fui pregar, ele não quis receber, e agora eu estou tão triste, eu não consigo nem dormir. Irmã, viva a sua vida em paz. Ele não quer receber, amém. Viva a sua vida. Você não tem que ficar triste não, irmão. Amém? Está claro para vocês? Ele não quer receber, amém. Ninguém é obrigado a receber.
Sabe quem vai receber? João 10, 27, Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Quem é ovelha vai seguir, quem é ovelha vai crer. Você vai mostrar na Bíblia, quem é ovelha vai crer. Como é que um pastor vai falar que o que eu estou pregando é mentira, se eu estou mostrando na Bíblia? Eu acabei de mostrar, segundo Timóteo 1,9, que Deus nos salvou desde antes dos tempos eternos. Quem que vai falar que é mentira? Principalmente se for uma pessoa que conhece a Bíblia ou que se diz cristão. Você está me entendendo? Ele não é louco de falar que é mentira. Eu vou falar assim: mentira? Ô pastor, ô bispo, abre aí, segundo Timóteo 1,9. Abre a sua Bíblia. Não precisa ser a minha, não. Abre a sua. Estão entendendo? Ele pode não crer, ele pode não viver, ele pode não seguir, ele pode não pregar, ele pode não ensinar. Ele só não pode dizer que é mentira. Por isso que eu sempre falo: se tiver escrito, eu creio. Ele só não pode falar que é mentira. E se ele quiser discutir com você, tá? Qualquer pessoa na terra, qualquer um que quiser discutir, não discuta, não contenda, não debata, não fica debatendo. Isso não é de Deus. Eu acabei de ler Coríntios 14, 33. Diga: Deus não é Deus de confusão. Você viu aquele lá que queria te converter para o muçulmano? Sai fora dele, irmão. Ele não quer nada. Se Deus te der um sinal, aí você prega para ele. Se ele chegar assim: aquele, quando você me disse sobre salvação, me explica mais. Ah, então você fala mais. Mas ele não quer nada. Ele quer te levar para o muçulmano. Eu sou cristão. Cristo, vem de Cristo Jesus. Para eles Jesus era um profeta. Para nós Jesus é Deus. O próprio Deus revestido em carne. Eles têm Jesus como fosse Moisés. Um profeta, um grande profeta, um homem de Deus. Jesus foi muito mais que um homem de Deus. Ele foi muito mais que um profeta. Jesus, ele é o mistério da piedade, ou seja, aquele que é poderoso, que criou os céus e a terra, se revestiu em carne e esteve no meio de nós. Jesus é João 1, é o verbo que se fez carne, e o verbo era Deus. Jesus é Deus, ele não é um mero profeta. Agora, eles não são obrigados a crer assim. Então, se eles não creem assim, eles para lá, nós para cá. Está claro ou não está claro? Discutir? Nunca. Contenda? Jamais. Inimizade? Nunca. Como é que eu vou ter inimizade porque um é palmeirense e o outro é corintiano? Tem que se respeitar. Ah, você é muçulmano? Então você me respeita e eu te respeito. Você é batista? Você me respeita e eu te respeito. Simples. Mas discutir com você eu não vou. Brigar com você por causa de Bíblia? Por causa de doutrina? Nunca. Se Deus testificar comigo que você é uma ovelha, que quer aprender, que quer entender a palavra de Deus, eu dou minha vida por você. Mas se você quiser discutir comigo, irmão, não me liga, não manda e-mail, não manda mensagem no Facebook, que eu não vou nem responder. Se você quiser discutir, eu vou deletar e se bobear, eu vou te bloquear, tá? Já bloqueei tantas pessoas que querem discutir comigo. Nem educação não tem. Porque ninguém é obrigado a crer em nada, tá? Ninguém é obrigado a crer em nada. Você não é obrigado a crer, mas você é obrigado a me respeitar. Principalmente a ter educação. Ainda mais se eu não faltei com educação para com você. Então você é obrigado a me respeitar. Se você me manda uma mensagem já desacatando, aí que eu bloqueio mesmo. Aí você nunca mais, irmão. Tá claro ou não tá claro? Você não é obrigado a crer no que eu creio. Você não é obrigado a pregar o que eu prego. Você não é obrigado a nada, mas é obrigado a me respeitar. Aliás, não é nem só a Bíblia que diz isso. A Constituição diz isso. Ah, mas você fala que o batismo está errado. Eu falo e mostro na Bíblia. Você não pode. Não é que eu não posso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que mostrar a verdade. Mas tem gente que não vai seguir. Ah, aí é outro assunto. Está entendendo? Tem gente que não vai seguir. Tem gente que crê no batismo em águas. Ué, se ele crê no batismo em águas, ele quer para lá. Nós não cremos. E provamos porque que não cremos. E provamos que está errado. Simples. Não, vamos chamar ele para um debate, nós vamos ter uma discussão. Nem me chama que eu não vou. Eu sou um pregador. Eu vou pregar. E vou ensinar. E vou ficar horas e horas e horas e dias ensinando.
ensinando, pregando, mostrando. Agora, se você quiser discutir, não vai ser comigo, nem debater. Eu vou ensinar. Se você crê na verdade, siga a verdade. Se você não crê na verdade, nem ouve nem nada. Segue outro caminho, sei lá. Mas discutir com você que eu não vou. E nem criar inimizade com você. Está claro ou não está claro? Por quê? Olha lá, ó. 2 Timóteo 2, 23 e 24. Vamos lá. 2 Timóteo 2, 23. Rejeita questões insensatas. Alô, diga, eu tenho que fazer isso. Rejeitar questões. Sabe questão insensata? Irmão, fiquei sabendo que, né, lá, sabe, questão boba. Por quê? Mas por que isso aqui? Sabe, a pessoa não quer nada, ele não quer viver em graça, ele não quer entender a graça, sabe, besteira. Eu não perco meu tempo, irmão. Sou um pregador, sou um apóstolo, sou um profeta. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Quando eu percebo que uma ovelha tem fome, tem sede, eu dou minha vida. Mas se quiser fazer pegadinha comigo, vai perder seu tempo. Para mim é fácil. Eu sou profeta, eu tenho discernimento espiritual. Quantos já tentaram fazer pegadinha comigo? Não me pega não, irmão. Não me pega não. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho fundamento bíblico. Eu tenho fundamento profético e apostólico. Eu tenho convicções espirituais. Não adianta querer que eu vire muçulmano, eu não vou virar muçulmano. Querer que eu volte para a lei de onde eu vim, não vou voltar nunca. Não adianta você querer me convencer a fazer batismo, nunca mais na minha vida. Não adianta querer, eu vou te provar a Santa Ceia, nem perca seu tempo. Eu tenho convicções espirituais. Você quer que eu te ensine a verdade que me foi revelada? Eu te ensino. Mas não tenta me provar nada que você perde seu tempo, que eu não vou nem ouvir. Porque eu sou um pregador. Eu não estou aqui para discutir com ninguém. Tá vendo você? Você quer falar e eu não posso falar? Falar você pode também. É claro que você pode também. Eu só não vou discutir com você. Vocês estão entendendo? Você tem sua posição, eu tenho a minha posição. Falar, é claro que você pode falar. Eu só não vou discutir com você. Nunca vou discutir. Criar inimizade, eu não vou nunca. Então me prova na Bíblia o batismo em Cristo. Eu vou provar na Bíblia. Vou te mostrar. Se você quiser aprender, eu vou te mostrar. Se você quiser discutir, eu paro. Se você quiser criar inimizade e contenda, eu paro na hora. Mas se você tem fome e sede de justiça, eu vou varar a noite te pregando e te ensinando e te mostrando na Bíblia. Porque de graça eu recebi, de graça eu dou. Está claro ou não está claro? Olha lá, vamos lá. 2 Timóteo 2, 23. Rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem o quê? Edificação. O que produz? Contendas. Diga, e Deus não é Deus de confusão. Está claro ou não está claro para você? Olha o verso 24. 2 Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor, o que nós somos? Servo do Senhor. Nós não somos isso? Nós somos ovelhas, nós somos cristãos, nós somos abençoados, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos nova criatura, nós somos servo do Senhor. É isso que nós somos. Olha lá, ó. 2 Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor não convém o quê? Contender. Está claro ou não está claro? Olha o tema da mensagem, ó. Não contenda, pregue. A sua função é pregar, é mostrar. Prega, ensina. Contender não. Discussão, discutir Bíblia. Discutir Bíblia? Não, isso é feio, isso não pode ter. Isso. Você crê ou não crê? Eu creio na graça de Deus em Cristo. Como que você crê? Eu creio assim, 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 assado. Dá os textos, dá o fundamento, dá amém. Não, eu não creio assim não. Eu não creio assim não, e nós vamos discutir aqui. Não, discutir não. Peraí, discutir não. Eu creio assim, assim, assim e te mostro na Bíblia. Como é que você crê? Não, eu creio assim, assim, assim e mostro na Bíblia. Eu não concordo com vocês. É direito seu não concordar. Estão entendendo o que Deus está dizendo aqui? É direito seu não concordar. Ninguém é obrigado a concordar nada. Só que o que Deus não quer de nós é contendas e inimizades. Está claro ou não está claro? É claro que eu não concordo com a doutrina, com muita coisa da doutrina do Testemunho de Jeová. Principalmente quando fala que Jesus não é Deus. Eu não concordo mesmo. É claro que eu não concordo com a doutrina da Igreja Batista, e nisso vem a Assembleia, vem um monte de igreja evangélica, do batismo, que diz que se não batizar não vai ser salvo. Eu não concordo nunca. Por quê? Porque pela graça nós somos salvos. Efésios 2,8.
2 Timóteo 9, nos salvou antes de nascermos. Então, claro que eu não vou concordar se alguém falar que só é salvo quando se batizar. Não vou concordar nunca, mas discutir e brigar e criar contenda e inimizade, da parte de mim, vocês podem dormir em paz, porque eu nunca vou brigar com vocês. Quer fazer batismo? Pode morrer batizando. São problemas de vocês. E eu vou continuar dizendo que está errado. Está aqui, ó. Vou continuar dizendo e mostrando e provando que é errado e desnecessário. Simples. Como vocês não são obrigados a viver em graça, nós também não somos obrigados a viver debaixo da lei. Ainda mais lei judaica, que não é para nós gentios. Agora, discutir e brigar, isso nunca vamos fazer. Por quê? Segundo Timóteo 2, 24. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem. Tá vendo? Tem gente que resiste. Não, não é assim não. Onde se viu? Aqui. Aí você mostra. Onde se viu falar que é salvo pela graça? Aqui, ó, Efésios 2:8. Onde se viu falar que o diabo foi aniquilado? Onde se viu? Hebreus 2:14, corrigindo com mansidão, mostrando. Onde se viu falar que não há pecado? Hebreus 9:26, o pecado foi aniquilado. Estou mostrando a Bíblia. Agora, se você não crê, não posso fazer nada. Vocês estão entendendo? É nossa obrigação mostrar a verdade. Está claro ou não está claro? Só não é nossa obrigação fazer a pessoa crer e entender. Está claro? Nossa obrigação é pregar, mostrar e ensinar. Mas a nossa obrigação não é fazer a pessoa entender. Essa parte não é nossa. Essa área não é a nossa área. Mostrar, pregar e ensinar é nossa obrigação, claro. Agora, você não pode obrigar a pessoa a nada. A pessoa pode falar assim: olha, eu não gosto do Palmeiras não, quero ser corintiano. Ah, eu não gosto do Corinthians não, quero ser palmeirense. Então você tem que respeitar as pessoas. Por isso que Paulo disse, eu já li Romanos 12:18, quando depender de nós, se possível ter paz com todos, quando depender de nós. Então você mostra a verdade. Se a pessoa quiser brigar, você para e fecha a Bíblia e vai embora. Ah, por que você vai embora? Ah, porque você não crê na Bíblia? Não, eu creio sim. Ah, mas eu fui te mostrar, você falou que não é assim? Como é que não é assim se está escrito assim? Ou então o obreiro da Universal, que eu fui mostrar para ele, e ele disse para mim, nem que tiver escrito eu não vou crer. Ah, eu peguei a Bíblia e fui embora. Ele me disse que se tiver escrito ele não vai crer, eu vou mostrar o que para ele se eu sou um pregador da palavra? Eu não tenho mais o que mostrar para ele. Vocês estão entendendo? E o que eu fiz? Paulo disse, quando depender de vós, tem de paz. Para não brigar, para não discutir, eu peguei e me retirei. Educadamente, sem ofender, sem xingar, sem nada. Ué, ele não falou que se não, mesmo que tiver escrito, ele não crê. Então já não tenho mais o que fazer com ele. Vocês estão entendendo? Para terminar, 2 Timóteo 2:25, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que, quem? O pastor ou o apóstolo? Quem? Deus. Está vendo? Está vendo? Olha lá, ó. 2 Timóteo 2:24, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa, que é a minha expectativa, de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente quem? A verdade. Não é para conhecer plenamente o apóstolo Marcos Gomes, é para conhecer plenamente a verdade. E a verdade é o quê? É a palavra de Deus. Agora, se alguém rejeitar a palavra de Deus, aí você já não tem mais o que fazer. Só que, dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? E para terminar, Mateus capítulo 10. Abre aí. Mateus capítulo 10. Para terminar essa ministração, esse apostolado. Isso aqui é uma direção de Deus para a sua vida. Diga comigo, o apostolado é a perfeita direção de Deus para a minha vida. Diga essa frase. Perfeita direção de Deus para a minha vida. Mateus 10, quem já achou, diga amém. Olha lá, Mateus 10, verso 14. Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus, diga amém. Vamos ver o que Jesus falou? Mateus 10, 14. Jesus disse, essa palavra aqui é profética, tá? Tá vendo como que é um profeta? O profeta, ele sabe discernir quando é uma palavra que permanece para sempre
que é a palavra de Deus, e quando é a lei de Moisés. Está percebendo? O profeta, ele sabe discernir quando é uma palavra independente de raça e quando é uma palavra que é só para aquela raça, judeu, hebreu. Na Bíblia tem palavra só para judeu. E na Bíblia tem palavra que é para ambos os povos, ou para N povos na face da terra. Mateus 10, 14, Jesus disse: se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa, ou daquela cidade, ou daquela igreja, ou daquele ministério, não sei onde você vai estar, sacude o pó dos vossos pés. É simples. Alô, você não precisa brigar, tá claro? Você não precisa discutir, você não precisa gritar e ofender a pessoa. Não é simples? Que a pessoa não é obrigada a nada. Ele não é obrigado a nada. Pelo Espírito Santo ele pode receber a graça de Deus em Cristo. Não é a nossa expectativa? E se ele não receber? Você vai dar um murro nele se ele não receber? Você vai ficar de mal dele se ele não receber? Você tem que respeitar ele. Quem está entendendo? Isso é cristianismo. Isso é cristianismo, não é ecumenismo. Ecumenismo é a união de todas as religiões. A Bíblia é contra ecumenismo. E a nova ordem mundial está trabalhando a favor do ecumenismo. E já há pastores, junto com o padre, com o papa, com o pai de santo, com o budista, com o da Seixonoye, já há pastores tudo junto. Isso é ecumenismo. Ecumenismo é uma coisa, cristianismo é outra. O cristianismo, ele suporta, ele não condena, como Jesus não condenou a Maria prostituta, Madalena, ele não condenou. O cristianismo suporta, ele não condena, ele ama. Agora, tem muitas coisas que também ele não concorda, né? O cristianismo, ele não condena, mas não concorda. Está claro? No ecumenismo, se eu for um ecumênico, como o Papa é, então eu estou concordando. E se eu estou concordando com o Pai de Santo, respeitar o Pai de Santo é uma coisa, eu respeito. Concordar não, pelas doutrinas erradas. No ecumenismo, eu seria obrigado a concordar com o satanista. Eu não posso, eu sou cristão. Como é que um cristão vai concordar, ou compactuar, ou compartilhar com um anticristão? 2 Coríntios 6, se não tem comunhão a luz e as trevas. Como é que um cristão vai compartilhar com um satanista? Está entendendo? Então, por isso que eu não sou ecumênico. Eu não sou e não posso ser ecumênico. Agora, respeitar, ele é satanista. Ele pode ser o que ele quiser, é direito dele, se ele quer ser satanista, se ele quer pular do prédio, isso é um problema dele. Respeitar eu respeito. Concordar é outra coisa. Está me entendendo? Eu não posso me ajuntar para concordar. No ecumenismo, junta-se líderes de várias religiões. Aí cada um pede para o seu Deus. Você acha que eu vou estar no meio disso aí? Aí o cristão ora a Deus em nome de Jesus. Aí o outro vai orar a quem? A Baal. O outro ora a quem? A Iemanjá. O outro ora para quem? A Buda. O outro pede para quem? Para Krishna. Ô pastor, você é ecumênico, pastor? Paulo era ecumênico? O apóstolo Paulo era. Elias era ecumênico. Quando Elias teve de frente com os profetas de Baal, Elias não aceitou nunca. Elias falou, pode invocar Baal aí, ó. Se Baal é Deus, vamos ver se ele é Deus. Invoca Baal. Querendo dizer, se o Baal for Deus, então vou seguir Baal também. Cristianismo não é ecumenismo. O cristianismo é amor, é a graça de Deus em Cristo, que suporta, que ama, que tolera, mas que também não concorda com coisa errada. Principalmente a invocação de outros deuses, que não seja o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fui claro ou não fui claro? Então não posso ser ecumênico
Senão vou estar vendo lá, um invoca Krishna. Mas ele não pode invocar Krishna. Claro que ele pode, é direito dele. Pode invocar Krishna à vontade. Eu só não vou estar junto com ele. Quem entendeu? É simples entender o apóstolo, né? O Marcos Gomes aqui é explícito, né? Mas você não suporta. Claro que eu suporto. Você não respeita. Claro que eu respeito. Claro que eu respeito. Vamos orar. Você vai orar quem? Eu vou pedir agora para Maria, porque Maria... Qual Maria? Não, qual Maria? A Maria, mãe de Jesus. Eu vou falar, mas ela já morreu. Só vou falar isso. Você vai pedir para um morto? Ué, você vai pedir para Maria, e se ele começar a pedir para Abraão, o outro pede para Moisés, o outro pede para Davi, o outro pede para o apóstolo Paulo. E aí? Se pode pedir para ela que morreu, então pode pedir para outros também que morreram, também eram homens de Deus. E aí? Isso aí se chama necromancia, consultar os mortos. Então eu não vou concordar com isso. Por isso que eu não estou no meio do catolicismo. Porque tem práticas erradas, doutrinas erradas. Como é que você vai invocar, pedir para um morto? Ainda que esse morto está salvo e no céu, que é o caso de Maria. Vocês estão entendendo? A Maria morreu, ela foi salva pela graça. Ela está no paraíso, está no céu. Como é que você vai pedir para ela? Se Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Jesus falou. Ele não falou em nome de Maria, em nome dele. Então eu não vou concordar com isso aí. Como é que eu posso ser ecumênico? Eu vou orar a Deus, o outro ora a Maria, o outro ora a Buda, o outro ora ao Krishna. Não, eu estou fora disso aí. Está claro ou não está claro? Agora, você quer invocar quem você quiser invocar, você invoca lá onde você... Você aluga o seu lugar, você invoca quem você quiser. Está claro ou não está claro? Só quem entendeu. E para terminar aqui, ó, olha lá, para terminar, o tema da mensagem, diga comigo, diga assim, ó, não contenda, diga isso. Diga, pregue. Ou seja, vocês devem não contender, tá? Vocês devem não contender ou vocês não devem contender, é a mesma coisa. Não, estou terminando, em hipótese alguma, hein? Tá claro para vocês? Não discuta. Vem aqui que nós vamos discutir o dia inteiro hoje. Nós vamos aqui brigar. Não, eu nem vou, irmão. For para isso eu não vou, não. Posso ir para um churrasco, para um aniversário, para um almoço. Você não vê Jesus? Quantas vezes Jesus foi... Ele era convidado para almoçar. Quando chegava na casa do fariseu, quando já ia ter... Ele já ia embora. Quantas vezes? Um dia Jesus chegou na casa do fariseu para almoçar, sentaram-se à mesa, aí quando estavam preparando a comida lá para colocar os pratos e tal, chegou a Maria Madalena, uma prostituta, e chorando, pedindo misericórdia para Jesus, e chorava nos pés de Jesus, e enxugava com os cabelos. E o fariseu pensou assim, ele só pensou, se ele soubesse quem é essa mulher, onde se viu essa pecadora. Jesus falou, peguei, o que você está pensando aí? Profeta, né? Jesus. Ele falou, peguei, você está pensando aí, hein? Por que você está pensando isso no seu coração? Aí começou a jogar na cara. Ele falou, eu cheguei aqui e você não me deu o ósculo santo. Você é um fariseu, né? Está debaixo da lei, não está? A lei manda saudar com o ósculo santo. Eu cheguei aqui e você não me deu o ósculo santo. Ela, porém, não para de beijar os meus pés. Jogou na cara. Aí começou a falar com ele. Por que você está pensando mal dela? Olha, eu vou te falar uma coisa, vai. O que muito ama, e apontou para ela, muito será perdoado. E ao que pouco ama, que era ele, que ele estava debaixo da lei e não cumpriu a lei, ao que pouco ama, pouco será perdoado. Levantou, pegou ela e, filha, vamos embora. Que ia almoçar coisa nenhuma, não tem mais o que fazer na casa desses fariseus, e foi embora. E o almoço? Que almoço? Eu não vim aqui na terra para almoçar, vim para pregar o evangelho. Quando der o almoço. Agora você vai me dar o almoço e faz essas coisas, então eu estou fora. Pegou e foi embora com ela, não almoçou coisa nenhuma. Está claro ou não está claro? Para terminar, Mateus 10,14. Se alguém vos receber, se ninguém vos receber. Mateus 10,14. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela cidade, daquela casa, daquela igreja, sei lá onde você possa estar, saindo daquele lugar, sacude o pó dos vossos pés, pega a sua viola e vai tocar em outra paróquia, irmão. Porque ninguém é obrigado a nada. Nem você que está me assistindo agora, você não quer assistir mais? Desliga, é simples. Não adianta você ficar aí com cara feia. Não quero, desliga, acabou. Coisa mais fácil do mundo.
Mas se Deus está revelando a palavra, então continue assistindo, tá? E a próxima mensagem vai ser de domingo. Eu tenho mais revelações para te dar, tá? Toda quarta-feira, todo domingo é gravado ao vivo aqui no Ministério Graça Apostolado. Você que está acompanhando e entendendo, é um grande sinal que você é uma ovelha de Jesus. Que em João 10 Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Pegou? Ouvem minha voz e me seguem. Graça e paz, que eu vou seguir Jesus agora. Graça e paz, uma salva de palmas aí. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.